baixa energia, dificuldade de perder peso, pele seca, mãos e pés frios, o intestino preso e também tá sentindo que o seu cabelo tá ficando mais fino, tá mais ralo, tem até certa queda capilar, esses podem ser sinais de um hipotireoidismo subclínico e está aí na fase inicial, onde a tireoide começa a funcionar de forma um pouco mais lenta. Mesmo assim, os seus exames podem parecer normais para os olhares mais tradicionais. Eu sou a Evelyn, nutricionista funcional e integrativa, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre nutrição, saúde, longevidade, genética, e continue aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair muito mais rico. Se você se identificou com mais de um desses sintomas, vale a pena você avaliar os seus exames, suas análises de sangue dentro de alguns parâmetros que avaliam a função da sua tireoide. Anota aí no seu caderninho da saúde, que eu já falei que vale muito a pena a gente ter um caderno só para anotarmos as nossas questões de saúde. A gente anota tanta coisa, estuda tanta coisa, mas às vezes esquecemos de dar prioridade à nossa própria saúde. Então vale a pena você ter um caderninho da saúde. Então anota tudo lá. Bora lá. Um dos primeiros parâmetros que você vai avaliar é o TSH. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise. E esse hormônio, ele vai estimular a nossa glândula tireoide a funcionar, a trabalhar. Então, lá nesse TSH, se ele tiver com um valor um pouquinho mais aumentado, isso quer dizer, de forma bem simplista, temos que produzir grande quantidade de TSH para estimular ali a tireoide a funcionar. Por que essa tireoide está funcionando devagar, que precisa de um estímulo muito grande para poder ela estar funcionando? Então, você já vai avaliar ali esse TSH. Se esse TSH estiver acima de 2,5, até mesmo acima de 2, 2,2, se você estiver ali já com os sintomas, isso pode indicar que a sua tireoide está funcionando de forma um pouco mais lenta. Mas aí eu te pergunto, o que pode estar acontecendo lá na tireoide para ela estar funcionando devagar? Será que não é falta de substrato e de matéria-prima para ela produzir os seus hormônios? Pois é, esse é um dos maiores fatores que vão fazer com que a sua tireoide funcione de forma inadequada ou mais devagar. Só que é algo que quase ninguém investiga. Por isso que eu quero muito falar isso para você. Então, para a nossa tireoide produzir de forma eficaz os seus hormônios, que é o T4 e T3, ela precisa de matéria-prima, de substratos. Majoritariamente são o iodo, selênio, zinco, tirosina, magnésio, vitamina A, vitamina D e as vitaminas do complexo B. E nós podemos otimizar tudo isso através da alimentação e da suplementação. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu quero agora falar com você que já tem um diagnóstico de hipotireoidismo ou de Hashimoto e já está até utilizando um medicamento de T4 ou até mesmo de T3. Se você já usa o medicamento T4, mais conhecido como Eutirox aqui em Portugal, saiba que para esse T4 ser bem utilizado pelos nossos órgãos em geral, ele precisa ser convertido, ser ativo em forma de T3. E para que aconteça essa conversão, a gente precisa também de substratos ali para essa conversão, como por exemplo, o selênio, o zinco e o magnésio. Agora, se você já usa o T4, mas também usa o T3 e mesmo assim está sentindo esses sintomas, tem outra questão aí que você precisa saber, então anota também. Sabia que para esse T3, que ele já é ativo, funcionar, ele precisa realmente chegar no seu alvo e chegar no seu receptor e se ligar a ele. Então, muitas das vezes, nossos receptores podem também não estarem funcionais por conta de falta de alguma vitamina e nutriente específica ali daquele receptor. Isso depende de bons níveis de vitamina D, ômega 3 e também uma boa relação ali da parte do cortisol, da inflamação, tá com isso tudo bem controlado. E tem pessoas que também têm polimorfismos nessas questões aqui, tanto na parte da conversão de T4 para T3, quanto na parte desses receptores. Então, esse tipo de pessoa com alguns tipos de polimorfismos específicos, depois a gente pode até falar mais sobre a parte genética de polimorfismos, mas essas pessoas, elas precisam ter níveis muito bons desse tipo de vitamina. Não basta estar dentro daquela referência, tem que estar mesmo ali no máximo das referências de vitaminas e nutrientes nos seus níveis sanguíneos. Então você percebe que o nosso corpo é movido por nutrientes, por vitaminas, por minerais. E você sabia que a maioria das disfunções do nosso corpo é justamente por falta dessas vitaminas, inclusive as falhas hormonais. É como se você tivesse um aparelho de 220 volts e fica sempre ligando ele em 110 volts. Ele pode até funcionar, mas vai funcionar de maneira bem lenta, bem devagar.
até chegar o momento que aquele aparelho não vai aguentar mais. E aí começa a falhar, começa a dar danos ali naquele seu aparelho. O seu corpo é a mesma coisa. Por isso que vale a pena sempre estar avaliando nas análises de sangue como é que estão os níveis da sua ferritina, do selênio. Aí você pode investigar também o seu TSH, o T3 livre, T4 livre, as suas vitaminas do complexo B, principalmente B9, B12, B6. Avaliar os níveis de magnésio, de zinco, vitamina D. E aí, se você quiser, a gente pode até fazer uma parte 2 desse vídeo aqui falando sobre esses exames em específico. Só coloca aqui no comentário para eu saber que você realmente quer. Coloca assim, eu quero a parte 2, só para eu entender que você quer. E aí eu venho aqui e faço esse vídeo pra gente conversar. Agora eu quero entrar aqui num ponto com você sobre coisas que a gente faz na rotina que podem atrapalhar a nossa tireoide. Então, essas coisas você pode fazer desde agora para já prevenir, ou se caso você já tenha algo ali na tireoide, você já faz como até mesmo um tratamento. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o cloro que está ali na água. Por favor, evite tomar água da torneira, porque a água da torneira normalmente tem níveis elevados de cloro. E o cloro, ele compete com o iodo na tireoide. Você lembra que o iodo é um substrato para a produção de hormônios da tireoide? Pois é, então o iodo precisa estar lá dentro da tireoide, só que o cloro vai competir com ele, porque ele tem um peso molecular muito parecido com o iodo. E aí, sabe aonde esse cloro pode estar também? Nas piscinas. Então, aquelas pessoas ali que praticam natação sempre, tem que ter certo cuidado ali, tem que estar sempre monitorando aí a função da tireoide. Então, se você já pratica natação por um grande período de tempo, vale a pena avaliar a função da sua tireoide. Outro componente que compete ali com o iodo é o flúor. E o flúor, ele vai estar presente aonde? Quase sempre nas pastas de dente. E a gente usa pasta de dente de manhã, tarde, ali depois do almoço. Então, se possível, procure uma pasta de dente sem flúor. Se vocês quiserem, eu venho até aqui, depois também faço um outro vídeo falando sobre alguns produtinhos, aonde encontrar, falando melhor sobre cosméticos, tudo que eu tenho aqui em casa para passar para vocês. Mas para eu saber que vocês realmente querem esses vídeos, por favor, fale comigo. Então, coloca aqui embaixo para mim, eu quero os vídeos de produtos também, que eu prometo que eu vou trazer aqui todos os meus produtos pra gente conversar sobre isso. Agora eu vou entrar numa parte alimentar, que é o glúten. O glúten tem algumas questões. Eu vou começar com uma parte aqui. A molécula do glúten, ela tem uma estrutura muito parecida com a proteína da nossa tireoide, que é a tireoglobulina. E isso pode aumentar a resposta autoimune, principalmente em pessoas que já têm a autoimune de Hashimoto. Mas evitar o glúten não é só para você que já tem o Hashimoto ativo, não, tá? Sabe por quê? O glúten também aumenta a permeabilidade intestinal. E isso contribui para uma inflamação silenciosa. E a gente sabe que essa inflamação silenciosa é algo sistêmico. Então, ele vai desregular ali todo o corpo, tanto a parte hormonal, quanto várias outras questões, podendo, inclusive, ser gatilho para outros tipos de doença, até mesmo doenças que você já tem predisposição genética. Por isso que a gente fala muito aí da parte da inflamação, controlar a inflamação, ter cuidado com o consumo de glúten. O quarto ponto que a gente vai falar é sobre o ciclo circadiano. A gente precisa muito estar dentro do nosso ciclo circadiano. Esse é o nosso natural. A gente foi criado para isso, para dormir durante a noite e durante o dia trabalhar, fazer as nossas ações, né? E a tireoide, não só a tireoide, todo o nosso corpo, ela vai funcionar de acordo com o nosso ciclo circadiano. Quando a gente está alinhado com o nosso ciclo, a gente consegue produzir melhor esses hormônios, além de ter uma boa conversão de T4 e T3 e ter uma boa sensibilidade a esses hormônios. Então, a gente consegue otimizar muita coisa só cuidando aí do nosso sono. Então, vai dormir cedo, minha filha. Faça a higiene do sono, isso é muito importante. E agora, no quinto ponto, a gente vai falar agora sobre o estresse. Algo que assola todo mundo, né? Muita gente aí tá passando por situações aí do estresse, do aumento de cortisol, tá tudo lá no alto. Inclusive, isso tá atrapalhando o seu sono, não é? E a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o sono, tá? Sobre melhorar o sono, sobre insônia. Vou deixar aqui embaixo para quando você terminar esse vídeo, você ir lá conferir também como melhorar o seu sono. Sabe o que o cortisol elevado vai fazer? Ele vai bloquear a conversão de T4 para T3. Lembra que o T3 é a forma ativa? É a forma que vai se ligar ali nos seus órgãos para fazer com que os seus órgãos funcionem de forma adequada. E aí, na hora de converter o T4 em T3, ele vai se converter em um T3 reverso, que é um T3 que não é ativo, que não é funcional. E esse T3 reverso, ele vai roubar o lugar do T3. Então, vai atrapalhar totalmente essa sinergia e essa ação do T3. Por isso que é muito importante a gente controlar o nosso estresse. E tem algo muito interessante, que tem muitos estudos atuais falando sobre
que é a prática da oração, a prática da meditação e até mesmo ter alguma religião. Muitos estudos atuais mostram que pessoas que praticam a sua fé, elas conseguem acreditar mais, elas conseguem ser mais leves diante de alguma situação, diante de algum problema. Inclusive, tem um estudo que pegou pessoas assim que já tinham um diagnóstico de depressão e começaram a observar o tipo de oração que elas faziam. As pessoas que tinham a prática de fazer uma oração mais de gratidão, de agradecimento, de louvor, pessoas que cantavam, elas conseguiram se recuperar muito mais rápido desse diagnóstico. Já aquelas pessoas que faziam uma oração muito de pedir, de suplicar, já teve um efeito totalmente o contrário. Eram pessoas totalmente ansiosas que se prenderam ainda muito dentro desse diagnóstico. Não quer dizer que um é certo, um é errado. Estou falando do estudo aqui para vocês entenderem que uma prática simples de uma oração, de gratidão, de louvar, de cantar, colocar uma música dentro de casa, alto astral, dançar, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Muitas das vezes o estresse é por conta de trabalho, por conta de problemas, coisas às vezes que a gente não consegue resolver, ou então um excesso de tarefas que a gente fica ali cheio de coisas na nossa cabeça. Mas ficar matutando toda hora isso na sua cabeça, de forma que você já sente que isso está te fazendo mal, a gente tem que ponderar muito bem se vale a pena tudo isso que está acontecendo. Ou se tem uma forma de fazer que isso fique mais leve. Vamos supor, quando a gente tem muita tarefa para fazer, testa anotar tudo, colocando passo a passo no papel, anda com um caderninho, anda com agenda, colocando tudo que você tem que fazer escrito ali naquele papel. Porque isso alivia um pouco a sua mente. Porque senão a gente fica o tempo todo pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. A sua mente já se cansa só de fazer você lembrar. E aí a sua mente precisa estar ali para resolver outros problemas e você está ocupando a sua mente para tentar te lembrar de outras coisas que você tem que fazer. Então não custa nada você anotar ali no papel. Parece banal isso que eu tô falando com você, mas também é científico. Para você reduzir a sua ansiedade, passa para o papel. Outra coisa, se você tem algum problema que não está no seu controle, não dá para você resolver, você ficar pensando toda hora naquele problema, vai adiantar ele? Vai melhorar ele? Pois é, não é? Então, vai colocar uma música, vai dançar, uma atividade física, vai fazer alguma coisa para você abstrair um pouco aquilo da sua cabeça e você passar a ter a produção de alguns hormônios, neurotransmissores ali do bem-estar, do prazer. É claro que às vezes a gente passa por situações que são mais desafiadoras, não é? Mas são fases. Não vamos estacionar ali num mar de tristezas. Bora sair daí, minha filha. Tira esse estresse da sua vida para você melhorar a sua saúde. Afinal de contas, a gente tem tão pouco tempo de vida aqui nessa terra. Bora aproveitar da melhor forma, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde. A gente ficar cheio de energia aí e aproveitar. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre a saúde da sua tireoide, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir isso. E não se esquece que o nosso corpo fala, tá? E quando a gente começa a ouvir ele, entender os seus sintomas, os seus sinais, a gente começa a perceber as nossas características, ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Inclusive, o exame genético é muito interessante, porque você começa a observar e entender o porquê de tal coisa acontecer e já trabalha na prevenção de outras coisas. É muito interessante você fazer um dia que você puder o seu exame genético para você entender tudo isso. Eu trabalho com isso também. Eu posso vir aqui falar um pouquinho sobre o meu exame genético, como funciona. Vai ser um gosto falar para vocês sobre isso. Vocês sabem que eu amo falar sobre saúde, né? Então se inscreve aqui no canal pra gente sempre estar junto e faz aquele gosto bem clichê, mas isso me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.